Fala, turma! Tá pensando em começar a investir em startups? Fui convocado aqui pelo time da Investidores EC para poder responder as dúvidas jurídicas sobre esse tipo de transação. Meu nome é Marcos Drummond, sou fundador da Decon Law e sócio responsável pela prática de societário e M&A do escritório. E eu recebi aqui algumas perguntas, né? A primeira delas é a seguinte: como chama o contrato usado no investimento anjo e como ele funciona na prática? Nos Estados Unidos, a gente tem o tal do SAFE, vocês já devem ter ouvido falar, ou se não, né? É a sigla para Simple Agreement for Future Equity, né? Aqui no Brasil, esse instrumento ainda não foi regulamentado. E no estágio mais inicial das startups, o instrumento mais usado é o contrato de mútuo conversível, tá, pessoal? Como é que ele funciona na prática? O investidor, ele faz um empréstimo para a startup, tá certo? Então é uma dívida que a startup acaba contraindo e o investidor ele ganha ali, por outro lado, um crédito em função desse investimento. Esse crédito que ele pode converter em algum momento, né, em participações societárias da empresa, né? Então é um instrumento que ele é muito prático porque é um contrato privado que permite tanto ao investidor quanto ao empreendedor negociar uma série de cláusulas, de mecanismos ali com plena liberdade. E quando a gente está falando de investimento anjo, em regra, esse investimento é feito pela pessoa física. Então não tem nenhuma tributação, pelo menos hoje no Brasil, né? Não incide, por exemplo, IOF. Então realmente é um instrumento que fornece toda a segurança jurídica para o investidor e ao mesmo tempo, né, atende ali a necessidade de capital da startup. E está amplamente também consolidado, difundido aqui no mercado brasileiro. Pode dar continuidade? Tá. Boa, legal. Quais as principais cláusulas que, como investidor, eu devo ficar atento ao assinar um contrato de investimento com uma startup? São várias cláusulas, né, pessoal? O Venture Capital, o investimento anjo, ele já carrega um certo risco, né? E, obviamente, um retorno ali muito interessante. Então, é muito importante que esse instrumento, esse contrato que vai reger a relação ali entre a startup e o investidor, ele seja o mais robusto possível. Uma das cláusulas que é super importante para resguardar principalmente o lado do investidor é o Liquidation Preference, tá, pessoal? Traduzindo para o bom português, seria uma prioridade no reembolso de capital, tá certo? Então, quando a startup ela for passar por um evento de liquidez, por uma venda, por exemplo, né? Ou se ela precisar encerrar suas atividades, né? Passar por um processo de liquidação, esse investidor, então, ele vai ter ali uma garantia de retorno mínimo sobre o capital que ele aportou na startup, tá? E aí a gente pode aplicar ou não um multiplicador, né, de retorno em cima dessa expectativa de retorno. Tem várias formas de estruturar essa cláusula, mas em linhas gerais ela é super importante de estar presente ali no instrumento. Outra é investidor ter ali votos afirmativos ou vetos, né? Esses direitos de realmente participar de algumas decisões na vida da startup, que obviamente vão ser tomadas pelos empreendedores, pelos fundadores, né, à frente do negócio, mas vão ter algumas situações ali que vai ser importante o investidor poder participar, poder anuir com aquela decisão. Exemplo, o empreendedor ele quer contrair um empréstimo, né? É mais que natural que ele alinhe antes esse assunto com o investidor. Ele quer assinar um contrato que envolve uma cláusula de exclusividade, né? Bom, se esse negócio ele vai ficar limitado, né? Se a atuação do negócio vai se restringir, é necessário que o investidor ele analise aquele contrato, aquela relação que está sendo proposta para ver se realmente faz sentido seguir em frente. Se o empreendedor quiser, por exemplo, fugir do orçamento anual que foi aprovado ali, né, e quiser contrair uma despesa extraordinária, né, ter um gasto ali na startup maior do que aquele que foi previsto nesse orçamento ou que foge do plano de negócio que também foi aprovado pelo investidor, é natural que o investidor ele também participe dessa decisão. E muitas outras, né, pessoal? Então, mais uma cláusula que eu citaria aqui também é uma cláusula de tag along, né? O investidor anjo, em regra, assume uma participação minoritária ali na startup. E se essa startup ela for passar, por exemplo, por um evento de liquidez, uma venda de controle, né? Se esse empreendedor quiser até mesmo vender uma parte minoritária da parte dele, né? Das participações societárias dele,
o investidor ele também vai poder participar dessa venda, né? E exigir do comprador que compre também, em regra, proporcionalmente à parte dele. Um detalhe importante aqui que a gente tem que ter em mente quando a gente faz investimento anjo em startups é que esse tag-along muitas vezes é desproporcional. Ou seja, o investidor ele ganha o direito de fazer uma venda completa da parte dele se esse evento de liquidez envolveu uma venda de controle, né? Uma passada de bastão ali do empreendedor para o comprador, para um terceiro, né? Então tem muitas outras, turma, mas vou ficar com essas aqui. Quem sabe nos próximos episódios a gente também aborda mais algumas dessas cláusulas, tá bem? Bom, vamos para a terceira. Como funciona a avaliação jurídica na startup antes de investir? O que é mais importante se atentar para ter mais segurança jurídica? Aqui a gente está falando da tal da due diligence, né, pessoal? É um termo em inglês aí para fazer uma avaliação num ativo, numa empresa, numa startup. E basicamente a gente tem ali um formulário, né, uma lista de solicitações que nós enviamos para o empreendedor, com uma série de documentos, né, inputs que o empreendedor precisa fornecer para o investidor, porque afinal de contas, pessoal, o investidor, quando ele se dispõe a investir na startup, ele está conhecendo aquele negócio pela primeira vez. Então existe uma assimetria de informação ali em relação ao negócio. O empreendedor conhece muito mais do negócio que o investidor. Então essa diligência ela é fundamental para poder alinhar um pouco mais essa dinâmica de acesso à informação sobre o negócio. E para que o investidor também possa, se for o caso, né, decidir até mesmo se vai seguir com o investimento ou, às vezes, declinar, né? Pode ser que haja ali um risco, haja alguma irregularidade, uma inconsistência, algo que pode prejudicar realmente a startup que o empreendedor não está enxergando. Então a diligência ela é muito importante porque ela serve tanto para o investidor ter essa visibilidade e poder, se for o caso, ali, ponderar com o empreendedor e falar, olha, você tem que resolver essas coisas aqui antes de eu investir, né? E para o empreendedor também, para ele poder ficar ciente dessas questões todas e tomar as devidas providências. Então, normalmente a gente tem ali um prazo em que essa diligência ela acontece, né? A comunicação ela é muito dinâmica com o próprio empreendedor ou até com os advogados que o empreendedor eventualmente contratar. E aí, a partir dessas informações todas, a gente vai montar um relatório, né? A gente vai fazer um diagnóstico de tudo que nós encontramos ali, que juridicamente precisa ser ajustado, né? Muitas dessas coisas a gente já vai pedir para o empreendedor poder ajustar, né? Para a gente poder ganhar tempo, e outras coisas a gente vai... enfim, dependendo do caso ali, dar um prazo para que ele possa regularizar, né, se a gente for avançar com um investimento. Ô Marcos, tem uma dúvida bem comum que a gente sempre recebe aqui, que é quais são os riscos jurídicos? O que é mais comum quando a gente está investindo em startups e como é que a gente pode evitar para os investidores de primeira viagem? Boa, tem tudo a ver com essa última pergunta também, né? Então, eu diria que os principais estão relacionados à gestão do cap table, né, a parte de estrutura societária da startup e também a parte de propriedade intelectual dela, né? Normalmente as startups ali têm negócios muito baseados em software, né, em tecnologia, são negócios que a gente brinca, né, que são asset light, né, ou seja, trabalham com ativos, né, com desenvolvimento de soluções ali na nuvem, né, ligadas realmente à tecnologia, diferentemente de indústrias, né, de empresas que têm estoque, que têm produtos físicos. Então, por isso, essa parte de PI também é super importante. Então, no cap table, ele tem que estar, o que a gente brinca, né, ele tem que estar regular, tem que estar limpo, né? Ele precisa ter ali uma divisão de participações societárias entre os fundadores e também eventuais investidores, né? Que entraram em rodadas anteriores ou até mesmo colaboradores ali que tem alguma stock option, né? Alguma, em outras palavras, alguma opção de se tornar sócio daquela startup, né? Então, a forma como as participações estão divididas tem que estar muito certinha, porque quando a gente fala de incentivos em startups, o principal deles está ligado realmente a essa perspectiva de retorno que as pessoas que têm participação societária na startup vão ter num evento de liquidez, no M&A, quando a startup for
ser vendida lá na frente. Então, se essa divisão ela tiver feita de uma forma que não favorece esses incentivos, isso vai prejudicar o retorno do investidor, porque os empreendedores não vão se engajar o suficiente e a gente vai acabar entrando aí, né, numa série de problemas. E essa parte de PI, no Brasil, direito sobre software é regido por direito autoral. Então é como se a gente estivesse falando aqui de uma obra musical, um livro, por exemplo, né? Todo desenvolvedor que participa do desenvolvimento de um código-fonte, né, de uma tecnologia, ele tem direito a participar proporcionalmente à exploração econômica, né, aos rendimentos, né, os recursos que são gerados a partir dessa venda no mercado, né, dessa solução. Então é muito importante ter ali os termos assinados com todos os desenvolvedores que participaram do projeto, né? Software houses às vezes participam também no início da jornada. Então esses documentos todos eles têm que estar ali bem certinhos, dando a entender que a propriedade intelectual toda sobre a tecnologia da startup, sobre seus principais ativos, é da startup e de ninguém mais. Bom, vamos para mais uma aqui. Quais são os riscos jurídicos mais comuns ao investir em startups? Desculpa, esquece. Quando eu invisto em uma startup como investidor anjo, legalmente eu me torno sócio dela? Boa pergunta, né? Inicialmente não, se a gente está falando de um mútuo conversível, tá, pessoal? Inicialmente o investidor ele é um credor da startup, ele não entra dentro do quadro societário dela. Inclusive isso é importante até mesmo para poder mitigar alguns dos riscos ali que são inerentes à própria atividade, à própria operação da startup, trabalhistas, fiscais, até comerciais, enfim. Então, inicialmente essa relação ali societária ela não existe. O que não impede de, no contrato de mútuo conversível, haver ali toda uma regulação com as cláusulas, com os direitos, com as obrigações ali entre o investidor e a própria startup e os empreendedores, tá? Que justamente resguarda o investidor juridicamente, tá certo? Tem mais uma aqui. Agora é um outro episódio, tá? Acabou. Então por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte, compartilha e comenta e manda as suas perguntas lá para a caixinha da Investidores VC. Toda semana a gente está abrindo lá no Instagram essa janela. Então se você quiser ver suas perguntas respondidas aqui também, é só mandar lá. Obrigado e até mais.